Fala, meus amigos recicladores de todo o Brasil, bem-vindos a mais um programa, A Hora da Sucata. Sou Paulo Fiuza, mentor de recicladores, sucateiros e aparistas de todo o Brasil. Hoje vamos conversar com o grupo Aparício Fé, o seu Valentim, que tem muita história, muita inspiração aí para todo mundo, tá? Super live hoje. Bem-vindos aí a todo mundo, já vou mandar os alôs, tá bom? Vamos começar aqui. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o movimento a todos vocês, ao meu amigo Felipe Capelo, da Sucalog, o Leonardo da Hidroamérica. Vamos botando aí, gente, de onde vocês são e de onde vocês são, qual é o nome da empresa, pra gente dar os alôs aí já, tá? Bom, eu queria agradecer a todos vocês aí pelo movimento, do apoio das lives, né? Dos nossos movimentos, dos clubes, das mensagens de carinho que a gente recebe e também do incentivo, né? Muita gente incentiva, cara, continua, tu fala a minha linguagem, e a ideia é essa, a ideia do nosso movimento é a união e todo mundo entender o que está acontecendo com o mercado e também entender como melhorar o seu negócio, né? De forma aí que a gente consiga trazer alguma informação que consiga melhorar sua empresa ou seu trabalho aí no dia a dia com reciclagem, tá? Beleza? Coloquem aí, gente, de onde vocês são. O pessoal já começou, Emerson, da Ecoponte, da Recicla do Rio Grande do Sul. Um abraço, meu amigo. Vão colocando aí, tá? Gente, aproveitar aqui, a gente faz essas lives toda quarta-feira, né? Fora as lives, existem os movimentos no Brasil, fisicamente também, né? Vamos sair dos depósitos, sair assim, ó, visão fechada, vamos abrir o olho, tá? Eu falo muito sobre isso aqui. Então vamos abrir a visão, vamos se encontrar presencialmente, vai ter uma super feira em São Paulo, no dia 21, 22 e 23 de outubro, tá? Eu vou estar lá palestrando, inclusive, o meu amigo Jesus, vou fazer até um spoilerzinho para vocês, liberou um seminário pra gente, então a gente vai ter vários palestrantes, eu vou estar falando de gestão, vou trazer uma pessoa para falar de RH, uma super pessoa, que não posso divulgar em spoiler, uma pessoa também para falar de manutenção, que conhece manutenção hidráulica do Brasil todo, falar de manutenção preventiva, um negócio bem prático, tá? E vou trazer também uma pessoa para falar de mercado e vou trazer um palestrante internacional, o negócio vai ser top. Então é uma tarde lá, eu acredito que vai ser no dia 21, que é o dia 21 de outubro, primeiro dia da feira lá na Eco Expo. Você não se cadastrou ainda, a inscrição é gratuita, ecoexpo.com.br. Você faz a inscrição da feira e o seminário tem um valorzinho, um valor barato lá, eu não sei o valor exato ainda, 500 ou 600 reais, alguma coisa nesse sentido, tá? E quem for meu mentorado tem um desconto. Beleza? Olha, minha amiga Ana da Ciclo Caçambas, beijo grande. A gente vai se encontrar em São Paulo aí, né? Próxima semana eu vou estar visitando a Ciclo Caçambas. Olha aí, ó, o Rodrigo de Abadiane, Goiás, o pessoal da Aparício Fé já tá aí. Manda, ó, o Mendonça pedindo um boné, né? Mendonça, é o seguinte, o boné tem no meu link da bio, tá? Você pode falar com o Natan, da minha equipe, que a gente vende ele a preço de custo. E esse boné, ele é do nosso movimento. Você vê que não tem nenhum nome Fiuza, ó, não tem nada. Justamente para todo mundo usar, e aqui a gente não tá... A ideia é fazer o movimento do caminhão pesado, a vida leve, crescer, tá bom? Pode pedir aí que a gente manda a preço de custo. A gente está mandando, todo dia a gente manda aqui 4, 5 bonés para alguém aí, o pessoal vai pedir, tá? Show de bola, vamos, a Bressan Sucatas, a minha amiga Carol, vão mandando aí, vão colocando de onde vocês são, de onde você é e qual empresa é, trabalha com que tipo de material. Meu amigo Neném, da Araújo Metais, os caras são fortes aí em São Paulo. Bom, e aí tem esse movimento da feira, eu queria reforçar com vocês e aproveitar também para colocar, aí a Aninha tá falando, não percam a Eco Expo, o maior evento de conexão de reciclagem, é isso aí, Aninha, show de bola. O Claudineiro, Ferro Velho, Rio Grande do Sul, um abraço, meu amigo, show de bola. Gente, enquanto a live aí o pessoal vai entrando, vou aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores, né? Nós estamos aqui também graças a vocês que estão assistindo a gente e graças aos nossos apoiadores. Isso aqui tem um custo, tem um marketing, tem todo um processo envolvido, né? E vocês olham só o final aqui, mas a coisa funciona graças aos nossos apoiadores, que são pessoas que acreditam no nosso trabalho. Inclusive o Pablo da Conimag acabou de entrar, nosso grande amigo aí, foi uma das primeiras pessoas que acreditou no nosso trabalho, quando a gente começou a divulgar e fazer o movimento, criar a história da inspiração para os sucateiros, a live, criar os movimentos. O Pablo foi inclusive um dos primeiros entrevistados, ele já trabalhou na Randon e hoje ele é gerente lá da Conimag. Então, a Conimag foi a primeira empresa que acreditou no nosso trabalho, é a líder de venda de prensa no Brasil. Se você quer comprar uma prensa ou você não está na dúvida, quer comprar, você aluga a prensa, dá um jeito, o pessoal da Conimag dá um jeito para você. certo? Então a Conimag é a referência em aluguel de prensas e tesouras também, tá? Ó, o pessoal aí do Adriano, da Canfé Sucatas Industriais, um abraço.
Léo Gutierrez, e aí, meu amigo Gutierrez, beleza? Nosso mentorado aí, bora pra cima, tamo junto, Gutierrez Metais. É isso aí, vamos falando aí, gente. Então, fora a Prensas Conimag, a líder de venda de prensa no Brasil, nós temos também a Ciclo Caçambas, da Aninha, que está assistindo a gente aí, né? Na Aniang, né? A Ciclo Caçambas é o seguinte, não é possível que você da região do Centro-Sul, do Sudeste do país, ainda reforma caçamba com sua equipe, tendo uma empresa que pode fazer isso com você com custo mais baixo, com um processo muito mais rápido e de forma muito mais profissional. Então, utilizem a Ciclo Caçamba. Se você não segue, siga eles aí e reforma a caçamba com eles, tá? Ó, meu amigo Daniel da Cianfé, um abraço. Vamos se encontrar aí próxima semana em São Paulo. Vou passar aí também, Daniel. Pessoal da H-Forte. A H-Forte é líder de garras no Brasil, né? Fizemos até uma live com ele no Dia dos Sucateiros, premiamos. Tem um rapaz que vai com a gente lá para a feira lá em Joinville, né? Vamos visitar a H-Forte. A H-Forte é esse movimento, eles vendem 50%, mais 50% do mercado de garras do Brasil é H-Forte. Então, se você quiser uma marca de referência, é H-Forte, tá? Eles também são um dos primeiros apoiadores das lives da gente. Tem um pessoal da Central de Materiais, né? Você que no Instagram, você olha esse movimento todo e ainda você consegue comprar sucata no Instagram. Como existe a Central de Materiais, que é uma empresa que pega as grandes indústrias ou os sucateiros grandes, ou na verdade grandes empresas, às vezes nem é tão grande empresa, empresas médias, que querem vender material, não sabem como separar e tudo. A Central de Materiais vai lá, organiza tudo e publica pra gente para vender. Inox, ferro, caminhão, aí leilão de carro, entra tudo lá, mas entra muito lote de sucata com preço barato. Eu já fiz negócio com eles, oriento, e eles são apoiadores da gente, por isso que são apoiadores, porque são empresas sérias e organizadas, certo? Cinebog é o seguinte, aquelas máquinas verdes que a gente vê em siderúrgica, ou então em grandes sucateiros, e agora chegando também para médios sucateiros, a Cinebog é a líder de manipuladores no Brasil e no mundo, né? Então você quer ter uma marca de qualidade, as siderúrgicas já usam, sucateiros grandes já usam, é Cinebog na cabeça. Beleza? Bom, gente, e falando assim dos apoiadores, a parte de gestão, né? A gente tem a Mega Office. A Mega Office é o maior escritório de contabilidade do Brasil voltado para sucateiro. Aquela história que a gente fala do lucro real, que agora em janeiro vai mudar a legislação. Você precisa ter um contador que lhe oriente. Tá bom de ter aquele contador que você tem que ensinar ele, que fica lhe dizendo para ter 3, 4 empresas no Simples, você apanhando aí, podendo estar no lucro real, se creditando de um monte de dinheiro, sem pagar nada ou quase nada de imposto e deixando a movimentação tudo sem perseguição do Pix. Então é a Mega Office, contabilidade, indico bastante, tá? O pessoal da Sagicom também foi um dos primeiros a acreditar no nosso projeto aqui. Olha o meu amigo Alex, da Reciclagem Tietê, um abraço, é o bichão aí da Tietê. Tamo junto. Tô esperando aqui, você disse que ia vir em Fortaleza, hein? Então a Sagicom tem esse movimento de gestão. Por que esse movimento é muito parecido com o meu? Porque não adiantava eu chegar aqui e falar de gestão se eu não pudesse indicar um sistema, algo que você tivesse também uma gestão na sua mão, né? Então a Sagicom ela faz isso, é o maior sistema de sucata do Brasil, né? É usado até por siderúrgicas e tal, então eles são de referência, eu uso, indico e realmente conheço a equipe, conheço a família, o negócio funciona mesmo e a equipe toda conhece a nossa linguagem, né? É nota, vai entrar por dentro, por fora, caminhão, peso, balança, conhece todo o processo, tá? A Sagicom, elas têm um grupo também que chama ISAT. Você já tem uma frota de caminhão, uma quantidade de X de caçamba, você precisa ter o controle disso, a rastreabilidade. E essa rastreabilidade é feita pela ISAT. Muito legal, muito organizado o sistema, você sai daquela história do bichão aí de ficar centralizado tudo. Não deixem de usar ISAT, você que tem uma oportunidade, tá? E também tem o Estbank, que é o banco do reciclador, né? Que ele é conectado com a ISAT e também o Sagicom. Olha, um abraço aí para minha amiga Luciana, da Mega Office. Eu acabei de falar da Mega Office aqui, viu? Olha o Trilock aí da Sucata Trader. Eita que a sucata hoje está... Eita que a live hoje está pesada. A Vaninha da Central de Materiais aí. E aí, minha amiga, um abraço. E, bom, então o Estbank, ele é um banco do reciclador. Qual é a grande facilidade do Estbank que eu falo muito? Ele é conectado com o nosso sistema. O cara chegou aqui para descarregar o material, ele está sem conta, sem Pix, eu não estou sem dinheiro para pagar em espécie. A gente cria uma conta automaticamente para o cara na hora e o dinheiro já cai naquela conta. Já facilita o nosso sistema e facilita a vida do cara que está recebendo. Ele não precisa ter crédito, precisa ver o nome dele, se está negativado, Serasa, nada disso, tá? E aí ele também, uma outra coisa muito boa é a conexão que ele faz com o sistema. Você não precisa ter lá, colocar o peso no sistema, a tabela e tal. Você já bota tudo no sistema, no Sagicom, ele já vai direto para o Estbank, já para o dono só aprovar o pagamento da carga. Então ele facilita o processo da sua empresa. Essa é a grande diferencial também.
Fora financiamento com juros bem mais baixos, transação, várias coisas que financeiramente valem muito mais a pena, né? Tá? E tem também o Olhar Reciclador, que é uma empresa de marketing. Aí meu amigo Vavá Júnior, Criciúmas Metais, vendeu as carretas, ó. Publiquei as carretas que ele tá querendo vender aí. Nosso mentorado também desde o começo. Tamo junto, meu amigo. Meu amigo Felipe Casagrande, aí da fronteira do Brasil. E aí a empresa, o Olhar Reciclador. O Olhar Reciclador é uma empresa de marketing. Aí pessoal, marketing e tal, não sei o quê. Não, marketing, gente, é o posicionamento da sua empresa. E ele é a criação da logo, as cores, como é que você vai se comunicar com o mercado, como é que você vai conseguir comprar a sucata com o melhor preço. Isso aí é uma empresa de marketing que faz a visão da tua empresa, como é que tu vai se posicionar para as empresas que enxergarem. Então você tem que estar ligado. O Olhar Reciclador é uma empresa de referência. No Brasil, os grandes sucateiros, os médicos todos usam o Olhar Reciclador, tá? A fornecedora Seminovos, nós somos clientes dele, compramos caminhão, compramos tudo que é equipamento que a gente usa na reciclagem, na sucata, a gente compra com eles, eles dão facilidades e dão garantias de equipamentos novos, então vale a pena demais, tem consórcio, é bem interessante. Um grande investimento para a sucateira é ter consórcio, é uma forma de alavancar o negócio sem gastar muito dinheiro com juros, principalmente agora que os juros estão altos, então a fornecedora faz esse benefício aí, tá? E também tem a Prolata. A Prolata é o seguinte, você que já é lucro real, já falou com a Luciana aí, que já falei, da Mega Off, né? Ou então você já tem seu contador de lucro real, já está organizado, já dá entrada e saída na nota, você tem que ir atrás de empresa de crédito de reciclagem para receber um dinheiro sem fazer praticamente nada, só tendo contato aí, você recebe uns créditozinhos, eu recebo os meus, sou parceiro da Prolata, então vale muito a pena, não deixe de ir atrás dos créditos de reciclagem, isso aí é um dos segredos da sucata, tá? Beleza? Produção, posso ir? Pode. Tem toda uma equipe aqui, viu, gente? Não é só eu falando aqui de blá blá blá, não, o negócio tá modernizado, tá? Gente, também a gente tem um último recado aqui do Clube VIP, né? O Clube VIP é um clube de associados que a gente tem fechado, um grupo fechado no WhatsApp, onde a gente tem um encontro por mês ao vivo. É como se a gente fizesse uma feira da sucata por mês. Lá não tem propaganda, não tem nada que fale de política, nada, é só sucata, né? E é bem moderado para a minha equipe lá. E lá a gente, de fato, tem grandes negócios acontecendo. E lá nesse grupo a gente faz um encontro por mês, trazendo um especialista e tudo. Esse mês, inclusive, vou trazer uma pessoa para falar de marketing, que é a dona do Olhar Reciclador, que é a Priscila, para trazer o posicionamento, a organização da empresa, que você precisa muito. Então não deixem de participar. Se você tiver interesse, clica no link da bio e tá lá. Se você também quer uma mentoria individual comigo, organizar seu negócio, transformar em lucro real, você que ainda não é, organizar os processos da sua empresa, eu passo tempo postando aí para você até se inspirar nas minhas mentorias que eu faço com outras pessoas, né? Organizar os processos da sua empresa, fazer a coisa funcionar, descentralizar. Todo sucata, a maioria dos sucateiros acha que tudo depende dele, né? Eu faço muito o personagem, né? Chamado o bichão, né? Que é o cara com bigodão, ele resolve tudo, ninguém resolve nada, é só ele. Isso aí faz muito mal à pessoa física do bichão e também à empresa toda que não consegue evoluir. Então a gente ajuda você a desfazer o bichão, né? Ajuda você a organizar a sua empresa, organizar os processos contábeis, né? Fazer o planejamento financeiro. Então é algo diferenciado que a gente faz com nossa linguagem de sucateiros. Então se você quer se inscrever também, clica no link da bio, que lá a gente recebe as informações e marca uma consultoria gratuita. Tá bom? Produção, foi dados os recados? Vamos embora. Gente, dados os recados, vamos chamar o entrevistado de hoje. Super entrevistado. Ó, eu vou mandar um alô aqui. Um alô aí para Franciele, para o Glaucio, para o Djalma da Martinaço, o Éder Silva dos Patrícios. Manda um alô para a Sucata do Baixio Júnior de Laguna, Santa Catarina. Aí, um alô, meu amigo. O Wesley Curvelo, Minas Gerais. Sou sucateiro também, show de bola. O Rafael da Corder. Bom dia, meu irmão. Bom, vão colocando aí, gente. Se eu não lembrar aí, vocês vão colocando aí, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou aceitar o Leonardo Dola, a Franciele, eu vou convidar agora o aqui que eu uso, a gente vende ele a preço de custo, tá bom? Olha, a Franciele da FP Sucatas. Aê! E aí, meu amigo Valentim? Boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, claramente. Perfeito. Estamos te ouvindo bem também. Bom, Obrigado. primeiramente, é uma honra, né? É uma honra ter o senhor aqui com a gente. A gente já conversou em várias outras lives. Você é referência para outros sucateiros grandes que a gente já entrevistou em lives, né?
E aí você estava na minha lista aqui de lives, falei com a Nathalie, né, sua filha, Sim, sim, sim. ela falou, aí não, bora fazer e tal, a gente fez live também na pandemia e tal, então era um sonho aqui da hora da sucata ter você aqui e hoje está sendo realizado. Obrigado aí por ter seu tempo, por disponibilidade e a gente poder estar aqui trocando ideia sobre a sua empresa. Agora se apresente aí, muita gente já lhe conhece, mas se apresente aí. Bom, primeiramente, eu que agradeço, Paulo Fiuza, né? Eu que Isso, agradeço essa abertura, esse canal tão importante para o nosso segmento, né? Que a sucata às vezes é enxergada de formas diferentes por muitos setores, né? E o isso, trabalho que você faz, ele deixa bem claro para as pessoas que... Porque é fácil, para quem já está no nosso segmento, é fácil entender como que é, né? isso. Agora, para quem não está no nosso segmento, não entende direito como que é o funcionamento, né? E atrás Legal. desse nosso segmento existe, na verdadeira, uma indústria, né? Indústria. E muita responsabilidade também, né? Perfeito. Bom, eu sou aqui o Valentim Aparício Camila, né? Na verdade, eu vou contar um pouco, uma breve história da Aparício Fer, como que ela surgiu, né? E por que da Aparício Fer também, né? Antes de ser Aparício Fer, ela levava o nome do meu falecido pai, Antônio Aparício Olé, Comércio de Sucata em geral, né? Que era tipo microempresa, né? Aham, Meu pai migrou da Espanha no ano de 1955, com a minha mãe e com as minhas duas irmãs, né? aham. Chegaram aqui numa terra nova. Meu pai era agricultor na Espanha, ele plantava trigo lá, quer dizer, plantava trigo e veio trabalhar aqui na Terra da Esperança, né? Que era a América, né? O Brasil, né? Uhum. E chegou aqui, ele foi trabalhar na Cerâmica São Caetano, ele começou como ajudante de caminhão, estavam construindo a Volkswagen ali na Vincheta, né? Legal. E aí ele começou como ajudante de caminhão, depois passou para motorista de empilhadeira. E quando ele começou com trabalhar com empilhadeira dentro da Cerâmica São Caetano, ele teve a felicidade de conhecer o seu André. O Hum. seu André é o pai do André, o André e o Sidney, da Cianfer, Da os dois, né? Cianfé. Ele comentou Sim, com você, de você da isso, live. isso. O seu André, ele era o chefe dos mecânicos lá, né? Ele entendia muito de mecânica, né? Mais para frente você vai entender porque eu estou falando isso aqui. E aí, com o tempo, meu pai começou a querer alçar voo, né? Sozinho, né? Ele falou, poxa, eu quero tentar alguma coisa na minha vida. Aí, em 1960, ele pegou e saiu da cerâmica e foi ser catador. Olha aí, Catador mesmo, foi catador. Ele tinha que começar a catador. vida, né? Uhum. Ele quis sair da cerâmica, ele falou, vou tentar a minha vida, né? E saiu, e aí na época ele recolhia saco de farinha nas padarias, né? Em todas as padarias que existiam no ABC, né? E Legal. levava lá na rua Paula Souza, lá em São Paulo, para revender o saco, porque naquela época o saco de farinha ele era usado muito para exportar café. Olha aí. Então o mercado era um mercado bom, né? Aham. E aí meu pai ia nas padarias, e a turma lá falou, ô espanhol, por que você está levando o saco? Você não leva as latas, as garrafas? E aí ele começou a levar a lata, a garrafa, começou a levar tudo. E aí ele começou a ter a necessidade de comprar um caminhãozinho. E aí o Legal. primeiro caminhãozinho do meu pai foi um Chevrolet gigante, né? Olha aí. Carinhosamente ele chamava de cacareco, porque o Cacareco. caminhão vivia mais quebrado do que funcionando, né? E como É. ele tinha feito uma amizade com o seu André lá na Cerâmica São Caetano, né? Aham. E o seu André, o caminhão vivia quebrando, ele trabalhava 2 dias e 2 dias quebrava, né? E o seu André saía da Cerâmica São Caetano às 6 da tarde e ia lá, bom, a gente morava perto, né? Ah. E ajudava meu pai a arrumar o caminhão, como ele entendia muito de mecânica, né? E Tá. arrumava o cacareco, né? E para poder trabalhar, né? E com isso, meu pai foi indo, graças à ajuda do seu André, que ele foi muito importante, porque meu pai não entendia muito de mecânica, quem entendia era o seu André, né? E Hum. aí eles tinham uma amizade de irmão, né? Tanto é que a gente tem uma amizade hoje com a família Cianfera, uma amizade de irmãos, né? Eu com o seu André, a dona Contia, que é a esposa Legal. dele, Ele o comentou. Andrecito, o Sidney, a família toda, né? Legal, legal. E a gente tem uma irmandade ali de amizade, né? Uhum. Bom, e aí meu pai, ele foi trabalhando, né? E no ano de 1972, Ah, eu entrei para trabalhar com meu pai, né? olha Em aí. 1972 eu comecei a trabalhar com meu pai. E aí os dois juntos, né? Começamos a trabalhar os dois juntos, fomos indo, fomos indo. Graças a Deus, as coisas começaram a tomar um rumo bom, né? Na década de 70. Na década de 80 também, começamos a pegar um rumo bom Legal. pegamos épocas boas e épocas ruins, tá? É, isso aí. E com isso a gente foi crescendo, crescendo até hoje, o que se chama aqui Grupo Apareceu Ferro. Hoje nós contamos com
o pátio aqui em Santo André, né? Aqui nós temos uma prensa Sierra, uma prensa tesoura Sierra, uma Aham. prensa tesoura Lefort, né? Três prensas Harris, que são feitas voltadas para a fundição, e as prensas tesouras são voltadas mais para a siderurgia, né? Perfeito. Contamos também com um pátio lá em Araçatuba, no município de Araçatuba, chamado Esquima, né? Lá a Uhum. gente tem uma prensa tesoura também da marca Sierra trabalhando lá. O pátio lá tem cerca de 21 anos que a gente inaugurou lá, mas na verdade nós trabalhamos já na região desde a década de 80 e mais ou menos no ano em 2003, 2004 foi quando o Evandro, meu cunhado, que trabalha aqui comigo desde moleque, né? Ele que Legal, teve a ideia de falou, olha, por que a gente não monta um pátio aqui em Araçatuba, né? Eu falei, legal. pô, Evandro, vamos, e acabou montando, né? E tá lá, o pátio tá indo bem, trabalha bem hoje, graças a Deus, né? Aham. Aí agora, coisa de 3, 4 anos atrás, mais ou menos em 2021 ou 22, mais ou menos, pós-pandemia, a gente Aham. resolveu abrir um pátio em Campo Largo, Hum, junto com o Patrick, né? legal, E começamos a trabalhar lá porque a gente já tinha muito trabalho, muito clientela lá, né? Falei, por que não monta um pátio fixo no Paraná, né? E legal. além dessas aí, nós temos uma Recimesa, comercial transportadora, que a gente faz o transporte nosso, próprio, né? E mais empresas coligadas. A gente tem mais umas empresas coligadas aí, entendeu? Legal. Essa é a Aparício Ferro. Hoje nós trabalhamos aqui na empresa o meu filho Valentim, né? Uhum. Que é o meu braço direito. O Legal. Evandro, que está comigo desde os 14 anos de idade, né? Ele está com 50 anos, para você ter ideia. Dos 14 aos 50, ele está 36 anos comigo. E a minha filha Nathalie, que Ah, começou a nada. trabalhar comigo aos 17 anos. Ela tá, não vou falar a idade, porque mulher não gosta que fale a idade, né? Aí não pode falar, não. Mas ela já está há 24 anos comigo, então você faz a soma. Pra ver a idade. Quem quiser que faça a soma, né? Tá certo, tá certo. Ela está aqui do meu lado aqui. Tá, joia. Pois vamos lá, vamos voltar aqui, só recapitular aqui rapidamente. Então, na prática, a empresa tem 65 anos oficialmente? O início de tudo é 60 anos, né? 65 anos, né? O início de tudo. Mas ela, quando fez o primeiro registro com CNPJ tudo mais, foi no ano de 64. Então Eita, ela tem 60 o ano passado fez 60 anos, né? eita. Esse ano 61. Mas se for pegar o início do início, A né? história lá é. 65 anos, né? 65 anos. Perfeito. E aí vocês já estão agora na terceira geração, né? Que são seus Sim, filhos. sim, sim, sim. Já tá. Hoje está aqui a Nathalie, o Valentim, meu filho, que a gente apelida ele de Tato, né? Para não dar conflito entre o Valentim pai e Valentim filho, né? E o Legal. Evandro, que está comigo há 36 anos, né? Que legal, Uma que legal. empresa de família, né? Empresa de família. Familiar. A maioria das empresas no Brasil são familiares, tá? Sim, Vamos lá. Com relação a volume de material, vocês já chegaram a movimentar, né? Vocês comentaram em torno de 20 mil toneladas. Hoje em dia está em sim, torno de sim, sim, quanto? sim. Hoje ele está em torno de 12 mil. 12 mil, né? Isso, Tá. 12 mil toneladas. Então, o porquê dessa queda, né? Uma que o mercado também às vezes acomoda que você trabalhe com um volume maior de tonelagem e às vezes não comporta que você trabalhe com um volume tão grande, né? Então Entendi. você tem que se adequar aos momentos, né? Você tem que se adequar. Então, quando deu para trabalhar com 20 mil, a gente trabalhou, agora estamos trabalhando com 12 mil para não incomodar o mercado e não criar inimizades, entendeu? Porque se você às vezes começa a crescer de forma desleal e de forma é, descontrolada, você acaba agredindo os amigos, né? Os É, amigos. Eu, graças a Deus, eu tenho um laço de amizade muito grande no Brasil inteiro. legal. Eu não posso falar nada de ninguém, porque são amigos todos, do norte do Brasil ao sul do Brasil, eu só conquistei a amizade, tá? De todos. Porque eu tenho um slogan, Hum, eu sempre falo que entre o negócio e a amizade, eu fico com a amizade. legal, legal. Porque a Perfeito. amizade, com a amizade, você vai fazer vários negócios, entendeu? Aham. E aí vai ter mais negócio pra frente. Aproveitando aí, ó, mandando um alô pro meu conhecido aí, amigo Toninho Caragão, acabou de entrar na live. É um dos maiores empresários aqui do norte do Ceará. Certo, Inspiração certo. aqui pra gente também. Ó, Eu, eu só, aproveitando. eu só queria fazer uma colocação também. Na região ali de Araçatuba, né? Eu tenho um grande amigo lá, eu considero quase como um filho, tá? O Ricardinho lá, tá, o Catas Minas Gerais. Ah, Ele também foi quando a gente resolveu lá montar o pátio lá, 22 anos atrás, né? Ele também foi um grande responsável de ele e o Evandro de a gente montar o pátio lá em Araçatuba, né? E a gente trabalhou. perfeito. Como é o nome dele? Ricardo das Sucatas Minas Gerais. Né? A gente chama ele de Ricardinho, entendeu? Ricardo. É o Zad, né? Isso. O Zad, o Ricardo Zad. Isso aí. Então,
Ele mandou, ele. um muito grande com ele também. Tá, tá joia, tá joia. Ele mandou até antes da live começar, disse, ah, eu não vou voltar numa viagem, não sei o quê, mas manda um alô lá, manda um alô É, pro seu Valentim, eu gosto muito dele, da família dele e tal, ele pediu para reforçar. Beleza, beleza. Aproveitando aí, você falou que tem muitas máquinas da Sierra, né? Eu até estive lá na sucata, na empresa sim, de reciclagem sim, também, sim, sim, recente sim. agora na feira dos Estados Unidos, né? Eu vi a dimensão diferente que é aqui, né? O mundo diferente que eles vivem lá da reciclagem, né? Não tem esse problema logístico, a sucata é mais fácil andar, porque vai de trem para um lado para o outro, né? Os sucateiros têm os pátios próprios, com entrada de vagão, né? De linha de trem para dentro da sucata, né? O carregamento tem de todos os jeitos, é bem interessante. E aqui a gente vê também já várias máquinas da Sierra, né? Que eu acho que foi uma das primeiras que trouxe grandes máquinas aqui para o Brasil, né? Sim, sim, sim. Nos anos 70, quem na época, as máquinas, prensas, tesoura, era Harris, né? As impressas Exatamente. Harris, né? Era. Mas aí nos anos 80, a Sierra começou a entrar bem no Brasil, 80, 90, e são máquinas duradouras, né? O importante dessas máquinas é que você compra uma máquina e elas duram bem, né? Porque o serviço é um serviço bruto, né? Isso. E a Sierra, eu não tenho o que falar da Sierra, porque eu tenho duas, né? E pretendo comprar mais uma para pôr no pátio do Paraná, né? É, e eu tenho o que falar, tenho o que falar. A manutenção dela é trocar a faca, né? E filtro. Faca, filtro e o óleo que cada 24 meses você precisa trocar, né? Deixa eu só fazer uma colocação, Fiuza, Pode ser. porque você falou dos pátios que tem desvio ferroviário, né? Isso. Eu sou sócio aqui em São Paulo da Cicloaço, né? Não sei se ouviu Certo. falar já, né? A Cicloaço são três empresas que são donas de lá, né? O Jair da Palmares, o Uhum. Serginho da MG Uhum. e o Valentim da Parisofé. Nós três somos proprietários lá da Cicloaço. A Cicloaço tem desvio ferroviário. E Tem, o olha que cicloaço legal. tem duas prensas tesoura, tem três prensas para fazer para atender cirurgia, tem Perfeito. prensas para atender fundição. E hoje ela poderia estar transportando tudo para ferrovia, porque ela Uhum. tem um pátio. Para você ter ideia, ela tem a capacidade de estacionar 10 vagões de trem. Aí você Olha me aí. pergunta, por que, que nunca transportou sucata? Nós estamos lá, a Cicloaço, a gente inaugurou a Cicloaço no ano de 1999, tá? Aí Legal. você fala, por que, que a Circulaço não transporta sucata? Porque Aham. as empresas que privatizaram ela não querem transportar. Não querem. Eles não querem. Eles não... A gente foi na época, Aham. o pátio da Cicloaço, quando a gente montou ele lá, era voltado para fazer transporte ferroviário, né? Sendo que o Brasil, nos anos 70, 80, ele transportava muita sucata por ferrovia. Mas muita mesmo, né? Legal. E aí, nos anos 90, quando na privatização, no ano 95, 96, depois foi privatizado, eu não sei se não tinham vagões suficientes, ou não tinham vagões adequados, ou não era interessante investir em vagões para transporte de sucata. Eu sei Pra que sucata, né? até hoje é tudo rodoviário. Até hoje. Todo rodoviário, mesmo tendo aí o desvio ferroviário. Tá lá, o cicloaço tá lá, que tem um desvio, tem tudo, cabe 10 vagões, é um baita num pátio, mas Eu não fiz, consegue. eu cheguei aproveitando também esse ensejo aí, eu fiz aqui, a gente está aqui no Ceará, né? E a Gerdau tem uma unidade aqui e tem uma unidade em Recife, né? Em Pernambuco, que é mais ou menos aí uns 1.500 quilômetros daqui. A gente fez uma transferência, uma época de pacotes. A usina aqui deu um problema, aí ficou com excesso de pacotes de encharutador, né? De fardos. E aí a gente mandou esses fardos via vagão de trem. Agora ele não era aquele vagão fechado na lateral, não. Ele era um vagão aberto, era uma prancha, né? Plataforma. Plataforma, exatamente. E aí eu fui lá, acompanhei o carregamento, a gente cintou o material, passou a cinta e assim foi. Mas foi Entendi. também. Olha a Soninha da Sierra, acabou de entrar aí, ó. Um abraço, Sônia. Abraço, Soninha. E aí é muito interessante isso, porque isso é um diferencial que, obviamente, se isso funcionasse para a sucata, inclusive para outras commodities no Brasil, tudo ia baixar custo, né? Porque você baixa custo do Sim, sim. presente, baixa custo para o cliente final. Interessante isso aí. Muito bom. Voltando à história das filiais, você comentou então são 5 filiais, não é isso? Na verdade são três, né? Três filiais, mais a matriz e essa Cicloaço, que é a empresa onde eu sou sócio, né? Também Tá. sou sócio com o Serginho da MG lá em Contagem, numa outra empresa lá, né? Legal. E, então, na verdade, são cinco filiais, contando a Cicloaço, que eu sou Isso. sócio, e a de Minas Gerais, que eu também sou sócio junto com o Serginho lá em Contagem, no bairro de Contagem. Bairro não, Legal. município de Contagem. Então, contando só da empresa de vocês, mais ou menos quantos caminhões são?
Quantos caminhões são? Olha, contando tudo, uns 55 a 60 caminhões. Contando todos, né? Todos. Legal. Já contando os sócios, Cicloaço, Minas, Paraná, Araçatuba, entendeu? Eu A gente faço, eu faço, trabalha. esse, eu faço esse questionamento de propósito, tá, Valentim? Porque eu tenho pego um mentorado aqui, cara, com 2, 3 caminhões, diz que o mundo vai acabar, que não tá mais conseguindo dormir, que o caminhão tem problemas. Meu amigo, é a profissionalização, vamos organizar os processos aqui. Você vê Não, que o Valentim tá aqui na eu, live de boa, né? eu sempre eu tenho um outro slogan que eu sempre falo que atrás de uma crise sempre vem uma bonança, tá? Boa, Eu boa. estou no ramo já há 53 anos, já vi crise de todas quanto você pode imaginar, crise mundial, crise de petróleo, crise de aço. Agora nós estamos vendo uma crise do aço, né? Isso. Então, mas eu sempre falo o seguinte, que sempre atrás de uma crise vem uma bonança. Você tem que saber administrar. Na época da crise, você tem que administrar. Eu falo que uma crise, quando vem para nós, é igual o estudante numa faculdade quando vem a época de prova. Ele Ah, fica apavorado, fica ansioso, tudo mais, mas não adianta nada. Ele tem que saber o que? Ele tem que estudar na época certa, para a hora que vir a prova, ele saber com o que falar, né? E o que isso. fazer, né? E eu falo o seguinte: nós estamos em época de prova. A crise é uma prova, entendeu? E Boa. você precisa estar cabeça fria, cabeça bem estruturada para você não se atrapalhar nem nada, nem se perder nesse momento, né? Anotei aqui, Então, vou colocar aqui. Uma crise é uma época de prova, gostei. É a época de prova de verdade da sua empresa se ela vai aguentar passar por aquilo. E aí você tem que ter feito um trabalho de casa bem feito, sim, ou se sim, sim. você não fez, faça agora. E Né? outra, quando a pessoa às vezes não tem um conhecimento ou nunca passou por uma crise, procurar pegar o pessoal mais antigo, mais que já tem uma certa, tá certo, tá calejado já, né? Tá calejado. É. O Brasil, como a turma fala, costuma falar em vários lugares, vários segmentos, o Brasil não é para poucos não, não é para Não é para amador, né? não é para amador. O Brasil não é para poucos não. Aqui você vê que até que naquela crise de 2008, né? Lembra Isso. aquela crise de 2008, que o Época da mundo bolha inteiro, imobiliária. o Brasil saiu de nadando, quer dizer, ele atravessou por quê? Porque o empresariado brasileiro já vinha de crises dos anos 80, que aquilo Boa. foi um ano atrás do outro atrás de crise, É. na época lá dos governos, acabou o militarismo, entrou a democracia, quer dizer, ficou meio perdido, o governo ficou meio perdido na época, porque era ditadura, voltou a democracia, quer dizer, e aí, chamada década perdida, né? E depois Aham. teve vários planos que não deram certo, plano daqui, plano de lá. E o empresariado aprendeu a trabalhar com crise. Tanto é que quando chegou 2008, o empresariado estava acostumado, já estava calejado em tanta crise, sabia como sair, entendeu? Aham. Já sabia, isso aí já tava acostumado a passar por É, várias crises, né? Exatamente, já estava num ambiente de desconforto. Eu até comento sobre isso também, sobre os pátios de sucata, fazendo um paralelo. A gente tem empresa de sucata que o cara diz assim, não, eu tenho meu espaço, eu não consigo evoluir porque meu espaço é muito pequeno, né? E aí tem os pátios já que são maiores e a reclamação já é o contrário. Cara, meu pátio é tão grande, tá tudo espalhado, desorganizou e tal. Então tem os dois lados positivos, né? O cara tem um pátio pequeno, ele é bom porque ele é obrigado a se organizar. Ele não, ele tá toda hora ali, tem que estar rodando com operação enxuta, né? A gente tem várias pessoas assim. E tem as pessoas que têm um pátio mais vasto, né? Consegue já um terreno mais afastado da cidade. E aí esses pátios o cara cria um outro problema, que é o material ficar espalhado, a equipe sai espalhando e tal. Então é você saber trabalhar e não existe o melhor ou o pior, existe você saber trabalhar com cada situação. Fazendo um paralelo aí bem rápido, que é que acontece muito aqui, tá? Bom, a gente foi falou de legal caminho. a letra aí, né? Tá. Com relação a funcionários, vocês são quantos aí, mais ou menos, de uma forma geral? Aqui na planta de Santo André nós somos 55, 55, né? olha aí. Só na planta, Aí mas de uma depois, forma geral, isso, é modo geral, todos, eu acredito que eu não cheguei a somar, entendeu? Mas aqui passa dos 150. 150. Legal, legal. Com relação agora, pegando esse gancho aí que você falou da organização, né? Com relação à profissionalização, sei que vocês já falaram aí que está bem setorizado a empresa, né? Que você está na terceira geração, cada um está com o seu setor, que eu achei muito legal isso. E qual é a importância disso aí para o senhor e qual é a importância disso para a Paris Ofé? O que é que você enxerga disso? Porque já está agora na terceira geração e essa geração é que você está com cada um, digamos, separado nos seus setores. Diga aí uma situação ou um exemplo, né, que isso facilita a sua vida aí. Olha,
eu costumo dizer que a empresa, ela tem toda a empresa, não importa o tamanho dela, tá? Ela tem 4 pilastras, tá? São Boa. 4 pilastras. Você tem que ter o comercial, financeiro, administrativo, né? E o financeiro. O financeiro, comercial, o administrativo e o operacional. E operacional, boa. Isso, você tem que ter as 4 pilastras, né? Então, no momento que nem eu estou, é uma empresa de família, a forma que eu enxergo, tá? Uhum. Você tem que fazer com que a família fique distribuída nesses 4 pilares, entendeu? Porque se ficar todo mundo no financeiro, o comercial, o operacional e o contábil, como que fica, né? Fica abandonado. Então, aqui, graças a Deus, a gente está bem distribuído. Nós temos o Evandro, que está na parte comercial, né? Uhum. O meu filho, o Valentim, que está na parte operacional e comercial, entendeu? Operacional e comercial. E a Nathalie, que está no administrativo e financeiro, entendeu? E eu hoje já não opto tanto no comercial, entendeu? A não ser alguns negocinhos que eu faço, né? E fico mais no administrativo, entendeu? Eu fico assim mais olhando os relatórios, né? Olhando os relatórios, né? Entendeu? Legal, legal. E aí é bom porque eles são jovens, né? E os jovens sempre têm ideias novas, né? E sempre a gente não tem que só que se ensinar, a gente tem que aprender também, entendeu? Isso. Porque a gente aprende o mundo globalizado, ele muda rápido, as Uhum. vertentes mudam de forma rápida, né? E você tem sempre que estar atualizado, né? E melhor do que estar atualizado do que os próprios filhos, né? Não É. existe, né? É isso aí. É a questão que você está falando um pouco da questão de dar autonomia, né? Você dá autonomia para eles trazerem também experiência assim como você. Porque você poderia ser o centralizador, né? Como acontece com a maioria das empresas de reciclagem no Brasil. O dono ou algumas pessoas ali centralizam tudo nelas, principalmente a parte operacional, e aí esquece do administrativo, da história do lucro real, que eu comentei agora há pouco, da história da contabilidade, dos processos, e aí a empresa fica muito bem operacionalmente, faz muito bem a coleta, tem máquinas boas e tudo, mas administrativamente e comercialmente fica a desejar, né? Acontece demais isso na reciclagem. No caso de vocês, não. A gente já vê o negócio bem setorizado, onde a gente consegue ver a coisa funcionar, né? A engrenagem funcionar. Isso é muito legal também. É para lhe dar um feedback do que a gente enxerga, tá? Show de bola. E aproveitando agora esse assunto aí, vamos falar a parte de diversificação. Vocês hoje trabalham só com ferro, trabalham com escolhas, trabalham com outro material dentro da reciclagem? Olha, aqui em Santo André, aqui na Matriz, nós estamos praticamente voltados 97% para sucata, tá? Sucata 97%. de ferro, ferro e aço, né? Toda sucata que entra aqui, ela é beneficiada. A gente não vende nada in natura, não vende nada sem benefício, tá? Tanto para cirurgia, como para fundição ou para exportação, a Uhum. gente vende pronto uso, chamado pronto uso, né? Que chega lá no local de destino, ele já vai para dentro do forno, né? Legal. A filial de Araçatuba, ela sim, ela trabalha, ela tem em torno mais ou menos de 20% hoje. Trabalha Ah, com material de novo e de segunda linha também, né? E legal. 80% com sucata, tá? Ali na região de Araçatuba. Já no sul, ela já trabalha já mais ou menos em torno de 95% com sucata, que é uma filial nova, ela só tem praticamente 3 anos, né? 3 para 4 anos, né? Então ela Ah, está trabalhando hoje com 95% de sucata e 5% de escolha só, entendeu? legal, legal. Nossa. E show de bola, show de bola. Então falamos aqui da diversificação. A questão do network, eu vejo que o senhor deixou assim os setores da sua empresa e eu vejo que você fica muito bem no network, né? Até o pessoal diz, não, eu falo com o Valentim, eu tenho um negócio com o Valentim, a empresa da Paris Sofé me ajudou bastante. Então eu vejo que vocês são bem fáceis de acesso, né? Que é a questão de ter contato, né? Isso é um grande diferencial de vocês. O que é que você pode dizer sobre isso? Olha, acho que envolve um pouco os anos de janela já, né? São tantos anos já, né? E graças a Deus a gente nunca fez nada errado, entendeu? Nunca trabalhamos de forma errada, nunca trabalhamos de forma que prejudicasse alguém, tanto na compra como na venda, né? Legal. E queira ou não queira, você acaba criando um laço de amizade, né? Grande, né? Porque eu faço o negócio. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Entre fazer o negócio e ter amizade, eu fico com amizade. Com amizade eu faço muitos negócios. Não é verdade? Boa. Muito Entendeu? bem. Muito legal, muito legal. Aproveitando agora, vamos falar um pouco de mercado. Exportação de sucata, você disse que faz também, né?
Eu Isso. faço aqui, eu acho que agora o momento está muito propício, né, a quem, principalmente quem está perto do litoral, né, e até algumas pessoas que nem estavam tão perto do litoral, nesse momento estão, né, estão correndo atrás de exportação, pagando fretes rodoviários caríssimos, porque ainda está viável, né? Como é que, É. que é que você enxerga disso? Você acha que vai perdurar mais a exportação, as indústrias Olha, locais? Como é que você enxerga isso? a exportação, ela é de um certo modo, ela é necessária, tá? Porque o Brasil hoje é um país aberto, né? Então ele pode exportar como ele pode importar, né? Perfeito. E você tem acompanhado aí que tem entrado muito aço, né? Aço demais, muito, uma quantidade astronômica, né? Aí você fala, poxa, mas e aí a cirurgia nacional? Porque para nós a cirurgia nacional e as fundições é muito importante, tá? Muito importante isso aí. A gente sempre viveu em volta da cirurgia e da fundição, né? Tanto é Isso. que a exportação hoje no Brasil ela é nova, né? Começou praticamente em 2009, 2010, né? Antes não tinha, né? E começou Isso. devido àquela crise em 2008, né? E, e de lá para cá vem subindo, né? Tem Uhum. atingido aí, acho que o pico foi 105 mil toneladas num único mês, né? Isso. Isso para o Brasil não é um número expressivo, né? Você pega Correto. níveis mundiais aí, não é nada, né? Isso também Uhum. para o que gera o Brasil de Que sucata, gera, né? o máximo que chega aí é 5%, talvez É, 6% um mês ou um ano ou outro, né? isso. Exportação num ano, né? Mas a Isso. exportação sim é importante, sim, porque você, como eu te falei agora, a própria entrada de excesso de aço, né, fez com que a siderurgia também desse uma diminuída na produção, né, e Perfeito. automaticamente ela diminuindo a produção, ela acaba comprando menos insumo que a Correto. sucata, né. E aí, só que onde eu retiro a sucata, nas fontes geradoras onde eu tiro a sucata, que inúmeras, né, são Aham. várias, né, de empresas, eu não Isso. posso pegar simplesmente para onde eu tiro a sucata e falar, olha, esse mês eu vou comprar só metade, entendeu? Exatamente. Eu tiro lá, um exemplo, vai, eu tiro lá há 5 6 anos, 10 anos, não importa quantos anos eu tiro lá, né? Mas eu Aham. tiro 100%, né? 100%. Aí eu vou chegar pro cara e falar, não, só vou tirar 50% porque eu só tenho 50% de venda. Não, então não. Então é nessa hora que a exportação entra. Eu continuo fornecendo a siderúrgica, a gente entende a situação da siderúrgica, das fundições. Eu Perfeito. continuo, a siderúrgica chega para mim e fala, vou comprar 50%. Não posso, não tenho, não tenho como comprar mais. Tá bom, vou vender 50% para você e 50% vou ter que exportar. Entendeu? Aham. E é assim que eu acredito que todos os carteiros fazem. Né? Eu exporto o excedente. É, Toda vez que a siderúrgica chega para mim e fala, ah, eu quero comprar normalmente. Tá bom, então deixa eu só cumprir os contratos que a gente faz contrato para isso. embarques futuros, né? Falar, eu vou entregar assim, deixa eu Correr, só né? formar, terminar os contratos que eu tenho firmado, porque é muito sério quando você Aham. firma um contrato de exportação, né? E terminando, não, volta à vida normal, entendeu? Então hoje a exportação é necessária por esse motivo. Se a gente Exatamente. pudesse chegar na fonte geradora e falar, olha, só vou comprar 50%, Aí seria dá. maravilhoso, mas não dá, entendeu? Exatamente, porque a gente está no fluxo, né? E tem que receber e tem que arrumar o destino, né? E tem que Sim, ser sim. viável. Não pode comprar Ah, com conforto. viu, Fiuza, eu sempre falo que a sucata, quando ela entra no teu pátio, você é sucateiro, você sabe. Sei. Quando ela entra no teu pátio, que você trabalha ela, você beneficia ela de uma certa forma, né? Você só sabe o lucro que você vai ter quando o caminhão sai pela portaria indo embora com a nota fiscal. Entendeu? Enquanto Perfeito. que ela está no teu pátio, no chão, você não sabe se comprou por um, vendeu por dois, ou É, comprou por dois e vai vender por um. Você não sabe, entendeu? Então você só exatamente. sabe quando ela está saindo. Então, essa válvula da exportação é bom, porque imagine se todos nós tivéssemos que ficar com esse 50% que a cirurgia não quer comprar, e nem a fundição, tivesse ficado no pátio. Não teria onde pôr mais sucata hoje. Não tinha o que fazer. Ia ter que fechar, parar de coletar, né? Eu até É? costumo dizer o seguinte: a exportação hoje ela virou um balizador de preço, né? Não é que ela está aqui para atrapalhar, mas como ela consome ali, como você falou, de 5 até 10% do que é gerado de sucata no Brasil, né? O número, eu vou até falar aqui para vocês, aí todo o número de sucata gerado no Brasil, eu trabalhei na siderúrgica, né? Então os números que eles conversam lá é o seguinte: o Brasil gera de 800 a 900 mil toneladas de sucata por mês. Desse número, como você já disse aí, já teve um mês que bateu 100 mil. Mas se você pegar no ano, ele dá 60, 70 mil por mês, né? Então ele dá, Isso. de fato, como você disse, 7%. Né? É mais ou menos o número que dá. Se não me falha a memória, o ano que mais se exportou, acho que foi 680 mil toneladas.
Aí Porque é o 100 mil no mês, mas teve mês que foi 20, teve mês que foi é, 30, 40, entendeu? Então, isso depende do mercado interno. Quando o mercado interno fala, ó, eu não quero mais 50%, agora eu só vou comprar 20%, entendeu? Aí você exatamente. tem que exportar mais ainda, entendeu? Exatamente. E aí, quando você teve esse movimento, o que acontece? Agora, nesse mês específico que passou, né, maio, a gente teve aí já um número expressivo, 80 mil toneladas, saiu um relatório aí, que quem é do meu clube VIP, eu passo os relatórios lá, os preços, de onde é que está saindo os portos, aquelas informações privilegiadas, a gente passa lá, todo mundo fica sabendo. E aí, esse é o mercado que a gente está vivendo no momento. Qual é o papel do sucateiro? O papel do sucateiro é saber jogar o jogo de qualquer momento, né? É você estar preparado para exportar e estar preparado para parar de exportar. Agora eu vou parar de exportar, como eu sei que vai acontecer isso. Reze que aconteça logo, né? E se acontecer é um sintoma positivo, que o Brasil está evoluindo como país, né? E as indústrias aqui estão produzindo. Então nós temos que torcer para as indústrias aqui produzirem mais, né? E aí, Sim, sim, sim. quando as indústrias, nesse momento, infelizmente, está acontecendo uma chuva de aço chinês aqui no Brasil, está atrapalhando a siderúrgica. Aí a gente não pode ficar dependente disso. O que é que a gente faz? Vai ter que exportar uma quantidade de material. E já sabe que daqui a 2, 3 meses, talvez diminua. Né? E aí você tem que saber jogar esse jogo. Né? Isso tem que ser feito com muita maestria e tem que ter um network. Por isso que volta a história do network, saber o que está acontecendo e ter uma boa comunicação, como você falou. Olha, siderúrgica, eu estou comprando 50 mil toneladas de uma fábrica, eu não vou poder parar de comprar lá, né? Eu tenho contratos e tal. Então, você consegue, de forma amigável, conversar com o mercado sobre isso, né? É muito interessante isso, que eu já vi as negociações olhando como siderúrgica, né? E agora eu fui para o outro lado do balcão e estou como sucateiro. Então, eu fico vendo os dois lados da moeda ali, né? É. E participando dos dois lados, a minha posição é o seguinte: eu torço e faço, tipo assim, eu oro, né, para que o mercado interno melhore. Porque se o mercado interno melhorar, vai melhorar a nossa vida pessoal e etc., as indústrias no Brasil, os empregos, etc., né? Mas, no momento que não dá, a gente vai ter que se adequar, que às vezes é o momento que a gente está vivendo hoje. É que tem sido assim nos últimos 15 anos, né? Ora o mercado interno consome, ora não. Ora, te falo que o Brasil não é para amador, né? Então, ora sim, ora não, ora sim, ora não, né? Então, a gente torce que o país tome um rumo bom, né? Que a indústria seja competitiva, que ela consiga trabalhar, né? Mas eles são bem inteligentes também, eles vão conseguir vão conseguir resolver esse problema do aço aí. E daqui a pouco estão falando: olha, a gente quer 50 para 80, Aí. dá 100%. Tá bom, 100%, vou vender 100%, entendeu? Exatamente. E aí, até falando sobre isso, o material que é exportado é diferente da maioria do material que é gerado no país, né? Também é um dos motivos que não sai muita sucata, porque a maioria da sucata que tem no Brasil é sucata de obsolescência, né? Que é sucata de reuso e tal, geladeira, fogão e tal, porque o Brasil tem poucas indústrias. Eu fui nos Estados Unidos recente, você vê lá a sucata do sucateiro, é só sucata de metalúrgica, é só um filé, né? Como eu trabalhava na siderúrgica, pô, esse material aí dá vontade de botar uma farofa aqui no Ceará, que bota uma farinha e botar um gato comer. A visão que a gente tinha. Eu tava lá nos Estados Unidos, eu tava vendo só sucata boa, não tava vendo aquela geladeira, fogão, era muito pouco, né? Então é diferente até o perfil da sucata que existe no mercado. E aí, falando sobre isso, a importância, aí volta a história da importância do beneficiamento da sucata e saber em que momento você está. Aproveitando aqui, ó, meu amigo o Vavá, ele fez uma pergunta aqui, ó. Como é que foi que eu perdi a pergunta que ele fez? Cadê? Tá aqui, com os custos altos, que é justamente a história do beneficiamento. Você acha que ainda vale a pena beneficiar a sucata mista ou você acha que hoje é melhor vender in natura, né? Vender solta para a siderúrgica direto? Olha, vê bem, o Brasil é um país de tamanho continental, tá? Aham. Esse é o grande problema, tá? Ele é um país continental. As siderúrgicas, basicamente, do Brasil, elas estão quase todas elas perto do litoral, né? Isso. Você não tem siderúrgica no centro-oeste, você não tem siderúrgica muito longe da costa. Uma, porque eles também têm o problema de exportar o próprio aço deles, né? Isso. Então, aí eu dividiria em duas partes, tá? Então, se você tem o maquinário já, se você já tem o maquinário e pega a sucata in natura e vai trabalhar a sucata, lógico, o que você vai trabalhar, você vai ter um delta a mais, a maior, entendeu?
Uhum. Aonde eu vejo do tamanho do problema do país ser do tamanho continental. Então, por exemplo, se você tem um sucateiro que não tem muitos amigos ali em Cuiabá, Campo Grande, né? Fica lá no Centro-Oeste. Centro-Oeste. Eles, de qualquer jeito, eles têm que fazer algum tipo de benefício, porque senão o frete mata eles, entendeu? Porque como você vai trazer de sucata de Cuiabá para aqui, para alguma siderúrgica aqui em Resende, ou Juiz de Fora, ou Piracicaba, entendeu? Onde está a siderúrgica, ou Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, né? Onde estão as siderúrgicas, né? Ou lá mesmo no Rio Grande do Sul. Como você Uhum. vai trazer? Ou lá na Bahia, tá? A Bahia não tem mais, tem lá em Pernambuco, né? Pernambuco tem a Gerdau lá. Ou se não, para PC aí no Ceará, né? Tem aqui a Celol Aí também, você tá? vai andar 1.500, 2.000 quilômetros, né? Como que você vai andar com um caminhão com 6, 7 mil quilos? Não tem como. Então você, de uma certa forma, você precisa fazer algum tipo de beneficiamento. Ou enfardar, ou tesourar, ou algum tipo de beneficiamento para você ter o custo do frete e não pagar peso morto, entendeu? Legal. Isso é uma fase, né? A outra fase, quem está perto da cirurgia, né? Uhum. Sempre a cirurgia, ela sempre opta para comprar sucata pronto uso. Entendeu? Porque ela chega, já vai, o caminhão vai direto para o lado do lado do forno vai para né? Já vai Isso. para dentro. Agora, sempre existe um delta de diferença, né? Sempre existiu. Eu acredito que o investimento hoje para você beneficiar a sucata sempre é louvável. Sempre é louvável. Olha aí, interessante. Show de bola. Olha, quem entrou agora na live aí foi o André da Cinha Fé. Ainda mandou um abraço pra você. Aí, E aí, André? irmão. Tá todo mundo. A live tá de peso aqui hoje, hein? Show de bola, show de bola. Aproveitando, pegando um gancho lá da live do André. O preço do inox, do cobre, do alumínio, eles têm um preço baseado na Bolsa de Valores, né? Você consegue ver lá no LME, né? Que é a Bolsa de Londres, e você vê esses preços que são. Você consegue enxergar lá se vai ter uma variação para cima ou para baixo, né? E aí, no ferro, não existe uma referência. Só que existe sim. Só que ela é uma referência baseada em gráficos. Não é a referência igual o LME, que você olha e realmente deve ser a referência. Qual é a referência? Baseado nesse tempo que eu vivi de siderúrgica e baseado em conversas que eu tenho com vários sucateiros e siderúrgicas também até hoje, fundição que eu tenho. É o que? O preço da sucata, ela geralmente, se você pegar um gráfico aí, ela gira em torno de 20 a 25% do preço do vergalhão. Certo? Por quê? Porque o vergalhão é o produto que é o maior, que é mais produzido à base de sucata no Brasil. Isso. Então, se o vergalhão baixa de preço, por mais que o cara consuma sucata para fazer chapa, as siderúrgicas de vergalhão baixam o preço e o cara da chapa baixa também. Todo mundo baixa, né? Então, esse é o grande referencial. Quando me perguntam assim, qual a referência? A sucata vai baixar ou vai subir? Eu digo assim, qual o preço do vergalhão aí na tua região? Né? Normalmente é nesse percentual. Isso foi um percentual que a gente criou aqui, baseado com conversa de vários grandes sucateiros, até para tentar criar um índice, né, algum índice relevante. É uma pergunta que me fazem muito. Tá? Show de bola. A gente está perto do final da live, mas ainda tem uns 6 minutinhos. Vamos continuar aqui, tá? Já falamos, Valentim, de crise, né? Você já até deu a entender em 2008. Eu estava lá na Gerdau quando deu aquela mega crise de 2008, como você disse, mas os empresários brasileiros já eram acostumados a levar porrada, então aquilo fluiu, né? E teve também a crise de 2015, né? Que disseram que ia ser uma marolinha e tal, mas foi uma porrada grande também que a gente sofreu aqui, né? E fora as crises, agora vamos falar de tempos áureos também, né? A gente teve a pandemia, que foi triste, né? Mas numa situação de meio de pandemia para cá não, para pós-pandemia, né? A gente teve um momento áureo assim de sucata, que eu vi sucateiro que tinha um caminhãozinho comprar rolon, sucateiro que tinha rolon comprar prensas grandes, né? Sucateiro que tinha prensa grande começar a fazer um forno. Então eu vi várias evoluções, né? Isso aí, dessas épocas, vou fazer uma primeira pergunta para separar direitinho. Qual foi o tempo mais áureo que você viu assim da reciclagem, da sucata de ferro, no nosso caso? Olha, como eu te falei, a gente já passou várias crises, né? E todas elas, é aquilo que eu falo, toda crise, em seguida vem a bonança. Entendeu? Todas. Eu lembro do ano de 74, que eu estava com meu pai já, veio a crise do petróleo, 74, 75. E aí já em 76 veio um ano bom de bonança, 77 foi um ano bom, se ganhou muito dinheiro. Depois teve aquela crise que até hoje eu falo foi a pior crise que existiu no Brasil, foi de 81 e 82, 1981 e 82, que teve 2 PIB negativo, foi fim de ditadura, quando estava o general Geis, o general Figueiredo, né? Foi o último presidente, tanto é que o vice dele era Aureliano Chaves, já não era mais militar, já era cidadão civil, mineiro, né?
Ah, Mas o que acontece? O país acabou se desequilibrando na época, né? E veio uma crise muito forte, muito forte. Muitos sucateiros ficaram em situação difícil, foi muito forte. Eu acredito que de toda a época que eu estou na sucata, nem essa de 2015, 16 foi tão forte igual aquela de 81 e 82, tá? Mas legal. o bom é que depois em 83, 84 veio a bonança, entendeu? Então 83, 84 foi um ano bom. Depois, lógico, todas as crises que tiveram, nós tivemos crises aí de 2, 3 meses, depois vinha as bonanças também de 6, 7 meses. Então, essa aqui de 2000 de 2015, que 2015. teve uma bonança não tão boa, né? Mas teve, Ah, né? Também uma bonança. pós. Porque depois teve a crise dos caminhoneiros, teve, É, né? teve aquela Aí, parada. agora assim, fazendo uma peneira rápida, né? As duas Ah, melhores que foram de 83, 84 e agora 2022, 2021, 22, pós-pandemia, né? pós-pandemia. Assim, as duas que mais, né? É, Mas renderam, né? Mas volto a falar, toda a crise que eu vivi até hoje, todas vieram seguida de bonança. Quando a crise era menor, a bonança era menor. Quando a crise era maior, a bonança era maior. Então, assim, para deixar. Como eu falei no começo, né? aham. É uma prova, né? Uma prova, é. A crise é quando você estudou, então você vai ser bem. Você não estudou, então você vai levar pau. Até interessante essa análise, porque assim, eu lá na Gerdau passei muito tempo desses 12 anos que eu fiquei lá como comprador. Então visitei vários Valentim, vários Fiusas, vários Fulano, Cicrano e tal. E aí eu passei por essas duas grandes crises. E eu comecei a identificar o quê? Que o cara que sobrevivia era o cara que organizava a casa melhor. Não era o cara que tinha um preço melhor, que tinha um super beneficiamento, não era isso. Era o cara que era lucro real, era o cara que era organizado nos processos, era o cara que era descentralizador, que tinha a família ali, mas cada um no seu setor, parecido com a história que você falou. Então, isso é aquela história seguinte: eu preciso, a minha casa organizada vale muito mais preço do que o preço que eu consigo para vender o material. Eu falo muito sobre isso, né? Então é muito importante, tá? E aí você está reforçando, né? Toda grande crise, em seguida vem a bonança. E aí você vai estar preparado para participar da bonança ou você já vai ter desfeito o negócio todo, né? Então a ideia é essa. Aproveitando também, eu fui para a feira da Itália, que foi em Rimini, né? Que foi no final do ano passado, foi mais ou menos setembro, outubro. E aí, quando eu fui, era muito comentado sobre isso lá, porque tinha gente do mundo todo, né? E os caras falavam demais. Disse, olha, o grande segredo tanto da sucata como qualquer outro segmento que a gente está, é a questão de ir atrás do problema, né? Se você está vendo um grande problema para comprar sucata, talvez é lá que você vai comprar o seu melhor material da sua vida. Se você está tendo um grande problema para vender seu material, todo mundo está com o mesmo problema, não é só você. Então, quem achar a solução primeiro, vai ganhar o pote de ouro primeiro. Mas para isso você tem que arrumar a solução, né? Então, Uma solução que eu sempre falo é o seguinte: o que você consegue comprar barato, você vende. boa. Mesmo que o preço de venda esteja barato, mas você comprou barato, não tem problema. Agora, se você comprou caro, meu, esquece, você não vai conseguir passar aquele problema seu para frente, entendeu? Não vai Isso. conseguir. Ainda mais numa época dessa, né? Ainda mais numa época dessa, perfeito. Excelente colocação, porque muitos cateiros pegam lá e se apegam o material, não, mas eu vou conseguir um preço melhor. Mas o cara já estaria lucrando, passando aquele lote, né, aquele material que compra, passando, fazendo, a gente chama de realizar o financeiro, né? Comprou, É. vende logo, porque já deu resultado ali. Obviamente, pode ser feita uma aposta? Pode, mas qual é o momento que você vai pensar sobre isso, né? Até na época que eu É. trabalhava lá na Siderúrgica, a gente dizia o seguinte: rapaz, não junte sucata não, vai juntar dólar, né? Não, eu costumo dizer o seguinte, que aqui a gente trabalha, a gente trabalha com estoque baixo, né? É a mentalidade que eu tenho. A mentalidade que eu tenho é assim. A gente chega a trabalhar aqui com uma semana de estoque, opa, tem muito, já tem muito, entendeu? Porque eu não sou colecionador de sucata. Então, eu costumo falar, pô, o cara compra o mês inteiro, compra durante um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o cara fica comprando e fazendo aquelas pilhas. Pô, o cara é colecionador de sucata? Não, nós somos sucateiro. Então você só sabe que ela está te dando lucro, como eu te falei agora há pouco. Quando ela sai pela portaria da empresa, com a nota fiscal de venda. Você Perfeito. fala, aquela já sei quanto me deu de lucro, né? Então, não podemos ser colecionador de sucata. Por isso que eu falei lá atrás, eu falei, olha, a exportação é para que a gente não fique com aquela sucata colecionada no nosso pátio. Boa, boa. E Pra faça, gente rodar, né? e faça o giro, né? O giro do capital rodar, né? Não é verdade? É isso aí. É isso aí. O grande segredo da sucata é o capital de giro. Aprendi até na viagem também com o Dinho da Sagicom, que ele disse, ó,
Caixa é rei. O cara que tem capital de giro, ele faz grandes negócios. O grande segredo de qualquer empresa é caixa. Ele falou demais isso para mim. Caixa é rei, orienta o pessoal fica tudo apegado, gasta os dinheiros todos. O caixa é rei. Ele falava demais isso e eu vi ele falando no telefone pro pessoal, as outras empresas É, que ligavam. Achei mas interessante. o Ó, correto é isso mesmo, o correto é isso mesmo. o Tato é seu filho, eu acho, né? Orgulho de ser Isso, filho isso. É, o desse apelido grande dele é guerreiro. Tato. Orgulho de ser filho desse grande guerreiro. Obrigado por cada puxão de orelha e incentivo que o senhor me deu. Olha aí, que legal. Puxei mesmo. Puxei meu, dei cada baita puxa. Dele e da Nathalie também, que tá aqui do lado. É, muito bem, é isso aí. Mas É é isso assim, aí. meu pai me puxou muito a orelha também, sabe? A gente quando é jovem, né? Eu comecei a trabalhar muito novo com meu pai e a gente, a responsabilidade não chegou, né? Chegou o tamanho, né? A vontade, mas a responsabilidade chega depois, né? Chega E depois, meu né? pai me puxava muito a orelha, né? Ele me puxava muito a orelha. Eu agradeço muito a ele onde ele está, né? Deve estar lá no céu junto com a minha mãe, né? Amém. E aí, a mesma criação que eu tive, né? Eu tentei passar para os meus filhos, né? Eu acredito que deu certo, né? É isso Puxei a aí. orelha deles também. Deu super certo, deu super certo. Agora a gente tá chegando nos minutos finais aqui da live, a gente tem que meio que tentar para ficar no final aqui, para não o Instagram não derrubar a gente. Mas vamos lá. O que é que você enxerga aí de futuro de mercado? O mercado agora está passando por essas oscilações, exportação e tal. O que é que você enxerga assim para um futuro próximo de mercado, assim, 2 anos, um ano para frente, com esse cenário todo de guerra e etc. O que é que vocês enxergam? Olha, fica meio difícil tentar fazer uma análise, porque a guerra da Ucrânia já tem 4 anos, né? Mas essa de Israel começou faz uma semana, né? Então a gente não sabe a proporção. A gente sentiu com a guerra da Ucrânia lá, a Rússia foi embargada, a Ucrânia já era um grande gerador também, e ela, queira ou não queira, faltou. Teve um descontrole no mundo do aço, né? E aí, aqui no Brasil, a gente acabou tendo proveito, infelizmente, da desgraça dos outros, né? Agora Uhum. você pega o Irã, não é um grande produtor de aço. A Israel também não é um grande produtor de aço. Isso, Também não é nem um grande consumidor. Mas na outra guerra, a Ucrânia, sim, era um grande gerador de produtor de aço. isso, E a Rússia foi um grande produtor também. Então o impacto daquele foi maior, né? Mas depois acabou se equalizando, né? Eu isso. acredito que esse conflito, eu não sei, não sou nenhum esperto para falar se vai durar uma semana, um mês, um ano, eu não sei. Sinceramente, eu não sei te falar, tá? É, mas eu acredito que não vai impactar em nada, tá? Uhum. Eu acho que o maior impacto que nós temos no Brasil hoje interno é com relação ao aço chinês, que aí nós Isso. também temos um grande problema, que o Brasil é um grande exportador de commodity para a China. A China representa 1/3 da balança comercial brasileira. Olha aí. E o aço que vem de lá é muito pouco, falando em bilhões de dólares, não representa nada, quase nada do que se exporta, né? Isso. Então, a lição de casa que nós temos que fazer aqui, nós, sucateiros e as próprias siderurgias, é tentar derrubar os preços da sucata. A siderurgia já vem fazendo isso também, abaixando o preço do aço dela para tornar inviável a importação do aço chinês, né? Uhum. Eu acho que está muito próximo desse número, tá? A Legal. cirurgia conseguindo equalizar esse preço e fazendo com que. Porque o governo não vai conseguir chegar na China e falar: ó, não quero mais o aço. Não quero. É, não vai. Porque tem o problema da reciprocidade, né? Também não quero mais o seu agronegócio. Quer dizer, então o Brasil sai prejudicado. Então, eu Uhum. acredito que o açucata baixou do jeito que ela baixou. Eu acredito que chegou num patamar que não baixe mais, tá? Que ela para de andar, né? Historicamente sempre aconteceu isso. E a cirurgia, por sua vez, também está trazendo o aço. Eu acredito que é esse ano ainda, eu acredito que no final do ano, começo do ano que vem, a coisa começa a tomar um rumo um pouco diferente, sabe? Vai ser assim, vai ser uma ascensão, não aquela ascensão que a gente quer, Uhum. vertical, né? Vai ser uma ascensão leve, né? Como aconteceu em 2013, aconteceu em 2017 também, foi uma ascensão assim, bem moderada, né? Que mês a mês a coisa foi fluindo, fluindo, fluindo. Eu tenho esperança que tome esse rumo, tá? Legal. A visão que pelo menos que eu tenho é essa daí. Show de bola, show de bola. Pois, pessoal, muito obrigado aí. Bom, agradeço demais, tá, Valentim? A super live de hoje. Falamos aqui de mercado, falamos de números, tá? Pessoal, até para ficar informado sobre números, assista a live. Eu vi que muita Tá? gente. E travou. Você travou aí, Ana Maria. Tá ouvindo? Voltou É agora. que deu uma pequena travada aqui, ô Fiuza. Deu uma pequena travada aqui. Foi o meu aqui. Bom, então Então, vamos. mas eu queria agradecer você, Fiuza, pelo
agradecer esse meio de comunicação que você criou, tá? Você é o mentor, você é o idealizador desse meio, né? E isso é muito importante para o nosso segmento, né? Como eu falei no começo, a turma não entende direito o que é a sucata, e você está levando para quem queira entender, né? E agradecer também ao Jesus pela Eco Expo, né? Que agora é Expo, né? Como você falou bem, vai ser dia 21, 22, 23 de outubro. É muito importante para o nosso segmento, onde a gente faz uma confraternização do nosso segmento, de todos o segmento voltado à reciclagem, onde é exposto lá vários equipamentos. E o Jesus é uma pessoa que, sem comentário, né? O Jesus, ele só pede para outro Jesus. Tá certo, tá certo. E na feira esse ano vai ter algo diferente, que é a questão do seminário sobre gestão, né? Além da questão do network, de ver máquina com preço diferente, diferencial e tal, você vai poder participar de seminários sobre gestão, RH, pessoas, mercado Sim, internacional, sim, sim, sim. palestrante internacional, então vai ter um negócio bem diferente. Então, É vale. muito importante essa feira para nós, como o meio de comunicação que você faz também, Legal. porque o Brasil inteiro, como eu falei, é um tamanho continental, né? E às vezes tem um sucateiro lá em Rondônia, um sucateiro em Manaus, um sucateiro lá no oeste de Santa Catarina, que ele começa a entender, né? E é bom esse pessoal que está vendo aí tudo mais, esparrame para o Brasil inteiro, que a feira é muito importante para nós, entendeu? Onde você tem um conhecimento de tudo que acontece, não só no Brasil, como lá fora também, né? E esse ano parece que vai vir o pessoal do BIRD também, né? Vai vir aí Vai vir. do BIA, vai vir o pessoal de fora para explicar como que está o mundo, né? Isso é muito importante escutar. Não só a sucata de ferro, como plástico, papel, vidro, pneu, tudo, né? Até o entulho, né? Também faz parte. Exatamente. Show de bola, show de bola. Gente, para quem entrou do meio pro fim aí da live, ou entrou agora no final, essa live vai ficar salva, assim como as outras, tá? Toda quarta nós temos uma super live. A próxima quarta-feira eu vou estar sendo entrevistado pelo pessoal do Inespa. Então a live vai ser a própria entrevista do Inespa, eu vou estar divulgando para vocês. Vai ter às 2 horas, só que dessa vez eu que estou sendo entrevistado, mas é um bate-bola tipo a gente está tendo aqui também. Então na próxima quarta, e eu vou estar em São Paulo também visitando alguns mentorados e algumas empresas também aí que são apoiadoras da gente. Tá? Então, agradeço a todos vocês. Nosso movimento já passou de 800 mil pessoas por mês, viu, seu Valentim? Tá muito legal. Puxa vida, que legal, que legal, que legal. Está bem forte. Então, valeu. Até a próxima quarta. Valentim, muito obrigado. Tamo junto. Vamos pra cima. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Eu que agradeço, Fius, eu que agradeço. Fica com Valeu. Deus, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau.